Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Mais uma vez quero saudar você que chegou agora, você que está através do Facebook, você que está nos acompanhando pela Rádio Encontro com Deus, pela página da Rádio Paz Seja Convosco. Vamos começar nesse momento, qualidade do cristão, a perseverança. Irmão Nathaniel, vamos fazer a leitura bíblica em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Amém, com certeza você acompanha esse texto abençoado. Vamos aqui corroborando o entendimento da palavra do Senhor nosso Deus. Então diz: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos segue avante. Louvado seja Deus. É isso aí, irmãos. Algo muito importante de você analisar o que diz ao escritor dos Hebreus, né? Que eles não são, né? Deus não é daqueles que retrocede, mas sim daquele que persevera, porque o justo viverá por fé. Então, se você realmente deseja alcançar a salvação, é necessário que continue perseverando. Existe luta? Sim, as lutas têm. As lutas vêm para, às vezes, deixar a pessoa desanimado, mas se não houver luta, como é que você vai saber que está sendo provada ou saber que Deus está te ouvindo? Porque muitas vezes as provações vêm para que nós possamos ter uma certeza de confiança. E como é que você vai saber que tem certeza de confiança? É quando você está passando por prova, mas você tem certeza que Deus está com você. Louvado seja Deus. De que forma? Quando você ora, você é confortado. Quando você ora, você sente a presença de Deus em sua vida. E muitas vezes, quando nós não sentimos a presença de Deus, não é culpa de Deus, a culpa está em nós. Porque Deus, Deus é Deus, Ele está no seu lugar, Ele tem poder para nos ajudar, seja em qualquer situação, mas Ele também quer ver até onde você vai, até onde você realmente tem resistência. A resistência é contra o mal, nós temos que procurar resistir o mal, e quando nós não resistimos o mal, acabamos caindo nos laços do inimigo, e para isso Deus vai te ajudar se você quiser sair de lá, dos braços do inimigo. Deus vai te ajudar se você continuar buscando a Ele em perseverança, em oração. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, você tem um versículo bíblico ou tem alguma pergunta sobre esse assunto? Amém, pastor Medeiros. Então vamos aqui para a gente aprender mais a palavra do Senhor nosso Deus, o tema qualidade do cristão, a perseverança. Então acompanhe, aprenda da palavra do nosso Deus. Então, somente expor aqui para a gente aprender para a honra e glória do nosso Deus. Então nós temos aqui o versículo inicial: e serei odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que bênção. Uma pergunta, irmão Nathaniel. Tem alguma pergunta? Pronto, então vamos aqui para a pergunta em nome de Jesus Cristo, para os irmãos estarem muito bem sintonizados, louvados de Deus. Vou abrir aqui para você aprender em nome de Jesus. A primeira pergunta é: o que significa ser perseverante?
O que significa ser perseverante? O que diz o dicionário, né? Diz assim: conservar-se firme, continuar avante mesmo nas piores adversidades, não desistir. Olha aí, mano, Daniel, o que significa perseverança, né? Perseverança significa mesmo nas piores dificuldades ou adversidades, continua firme na fé. É isso aí, a perseverança é isso. Não desiste de maneira nenhuma, seja a situação que estiver passando. Muitas vezes nós estamos passando por situação que parece que vai morrer, né, irmão Nathaniel? Parece que vai realmente virar o mundo de avesso. Mas se você tem uma fé em Deus e a fé em Cristo, não desiste de maneira nenhuma. E é isso aí. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta? Amém. Então vamos aqui para a próxima pergunta para a honra e glória do nosso Deus. Para você entender a segunda pergunta: por que devemos ser perseverantes? Eita, irmão Nathaniel, por que devemos, né? Por que devemos ser perseverantes? Vamos ver em Hebreus capítulo 10, 36. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra do nosso Deus, aqui somente reforçando. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Olha aí, por que é necessário continuar perseverando? Porque quando nós alcançar o que Deus realmente prometeu, é através da perseverança. Se nós perseverar até o fim, então Deus cumpre o que ele prometeu. Então, assim, não adianta você achar que desistindo vai alcançar. Não, é igual uma corrida, né? A corrida, se você desistir, você não ganha nada. Então você está no atletismo, para você alcançar a coroa, para você alcançar uma taça, para você alcançar algum prêmio, você tem que ser melhor do que o outro. E melhor do que o outro é você treinar bastante, se abster de várias situações, de várias coisas. E é com sofrimento. Você pensa que é fácil? Se você tiver com um tênis bom no pé, tem que estar calçado, como diz a palavra de Deus, tem que estar calçado com o evangelho da paz, né? E para ser um bom corredor, tem que estar com um tênis bom nos pés para aguentar correr bastante e ter muito treinamento para você alcançar o primeiro lugar. E o segundo lugar ganha alguma coisa, também o terceiro lugar ganha alguma coisa. Jesus até comparou ali, né, as três sementes, né, que persevera, um produz 30, outro produz 60 e o outro 100, mas todos produzem. Então é a mesma coisa de uma corrida. Então, para você alcançar alguma coisa, o que diz na carta de Hebreu, que Deus dá aquilo que ele prometeu, quando nós andar até o final. Amém? Deus abençoe. Irmão Nathaniel, tem mais? Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Diz: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. É, isso aí, ó, por causa da maldade. O que hoje tem acontecido, tantas coisas, até mesmo no meio dos irmãos, que acabam se escandalizando, né? Se escandalizando por quê? Porque a sua casa não está firmada na rocha. Porque se tiver firmado na rocha, não se escandaliza com nada, né? Porque você está firme em Jesus. Agora, se tiver firmado na areia, quando vier as tempestades, quando vier as lutas, é claro que vai cair, né? Vai tombar e vai cair. E a queda é feia, por isso que muitos têm desistido. Jesus disse bem claro, né? Por se multiplicar as maldades do povo, a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eita, que bênção, né, irmão Nathaniel? Tem mais, irmão Nathaniel?
Amém. Mais perguntas? Marcos capítulo 13, e esse é com você, irmão Nathaniel. Pode ler e pode explicar. Pronto, então vamos lá, aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Muito importante você aprender aqui das Escrituras Sagradas. Então diz o seguinte, preste bem atenção. Amém, aleluia. Glória a Deus. Serei odiado de todo por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Amém. Então, Jesus ele foi bem claro em suas palavras. Então, ele fala para os seus seguidores, ou seja, já das dificuldades advindas, ou seja, que as pessoas, maior parte das pessoas, teriam ódio e dessa forma os discípulos de Jesus foram advertidos por ele, que as pessoas o odiariam porque eles pregavam que é a verdade. E é muito importante a perseverança, a insistência que deve se ter para dessa forma alcançar a salvação. E nós observamos esse contexto aqui que nos serve de grande reflexão, porque nós observamos que as perseguições vêm por causa de nós falarmos o nome de Jesus, de nós pregarmos a doutrina, e diante disso das pessoas se oporem a nós ficamos desanimados, porque aparentemente é como que só estivesse nós nos sentimos sozinhos, como aconteceu com Elias, ali o profeta Elias pensou que só tinha ele de profeta do Senhor, mas não era verdade. Deus tinha reservado ali 7.000 profetas que não tinham se prostrado perante Baal, não tinham adorado outros deuses, ou seja, o profeta Elias estava desanimado, mas Deus confortava ele para que ele pudesse ir avante, e da mesma forma nós. Então, nós sabemos a importância da perseverança. É claro que tem momentos que nós desanimamos, nós até pensamos em tomar uma decisão precipitada, pensamos até em desistir do caminho de Deus, mas temos que continuar na verdade, porque ali eu sempre medito, uma passagem bem interessante, antes eu já meditei, na qual ali os 70 discípulos se escandalizaram com o discurso de Jesus, e Jesus olhou para os 12 e disse: vocês querem ir também? E o apóstolo Pedro, com muita sabedoria, ele diz: tu tens a palavra da vida eterna, para onde nós iremos? E eu penso também, em relação à Igreja de Deus, estava desanimado, e depois eu pensei, eu vou para onde mesmo, pastor Medeiro? Então, para onde nós iremos? Como a pergunta que Jesus fez ali em Mateus 6, né? Mateus 6 e o versículo, irmão Nathaniel, né? O versículo é 67 diz: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Pedro, 68, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, louvado seja Deus. E nós temos crido, olha, ele diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, louvado seja nosso Deus. Então assim, e nós temos crido. Então assim, se a pessoa crê, irmão, de maneira nenhuma, a pessoa vai voltar para trás. Porque nós estamos caminhando rumo à vida eterna. E a pessoa desistir da vida eterna, acabou-se, pronto, acabou para aquela pessoa. Já não resta mais nada, porque a única coisa que nós temos de promessa e de uma vida melhor é a vida eterna. Então a vida eterna é que vai trazer toda a abundância, né? Que vai trazer todo o esquecimento do mal que nós temos sofrido aqui, porque só vai restar em nossa mente as coisas boas que passamos com Deus, porque as coisas ruins, elas vão perecer, vão ficar para trás, vai se acabar, e a vida eterna é o prêmio que nós temos, é
é o prêmio que todos vai ter se perseverar até o fim. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Irmão Nathaniel, tem outra perguntinha aí sobre a perseverança? Amém, com certeza. Então vamos aqui para a terceira pergunta. Por que os israelitas que saíram da escravidão do Egito desistiram e não entraram na terra prometida, pastor Medeiros? Olha aí, por que eles desistiram, né? É a mesma coisa de hoje que nós estamos falando. Muitos cristãos têm desistido da vida eterna. E muitos israelitas desistiram de entrar na terra prometida. Não é diferente, viu, irmãos? Não é diferente. Então vamos ver Números 32:11. Amém, com certeza. Pega as escrituras, vamos meditando na palavra e nos dá uma boa orientação. Então diz aqui o seguinte, aleluia. Eu vou ler aqui na versão King James de novo. Amém, diz: estes homens que saíram do Egito da idade de 20 anos para cima jamais verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro. Olha aí, né? Não me seguiram de intimidade íntegra, né? Não seguiram da forma que era para ser, foram infiel para com Deus. Então, se nós também for infiel para com Deus, não vamos herdar a vida eterna. Eles defamaram a terra, eles defamaram o que Deus tinha prometido, porque viram um grande obstáculo na vida dele. Muitas vezes as pessoas desistem da igreja de Deus por ver obstáculo, né? Porque eles acham assim, aceita Jesus com a maior alegria. Ah, essa é a igreja que eu quero, essa é a igreja que eu procurava, ah, esta é a igreja que fala a verdade. Aí vem com toda aquela satisfação, com toda aquela alegria, porque foi assim que o povo de Deus, na primeira tentativa, na primeira notícia que foi dada por Moisés, Deus mandou para livrar vocês. E aí começou a mostrar, mas como é que sabemos que foi Deus que mandou nós, você nos libertar? Aí ele mostrou, né, ali os sinais, né, que era de Deus. Aí eles passaram a acreditar e ficaram alegres e pensavam que já estava livre para sair. Mas aí veio os obstáculos, né? Porque Deus primeiro queria mostrar para Faraó que Deus era Deus e que não poderia brincar com o povo dele. Mas também veio o castigo para o povo, né? Faraó não queria se entregar e também, por causa disso, veio também as provações para o povo. E aí o povo começou, mas Deus estava preparando eles, irmãos, estava preparando eles para enfrentar o deserto, o que havia de vir. Todas as provações que vinham era Deus preparando eles para entrar na terra prometida como uma pessoa santa e convertida. Também as provações que vêm para nós é para nos preparar para reinar com Jesus. Ou você quer ir de qualquer jeito? Não, irmãos, não é de qualquer jeito que nós vamos reinar com Jesus Cristo, não. Como é que a pessoa está cru, cheio de dúvida, a pessoa ainda está cheio de pecado, cheio de iniquidade, cheio de maldade aí no coração? Não, não vai herdar o Rei de Deus. Nós temos que se despojar de tudo que é ruim. A pessoa às vezes está cheia de vaidade no coração, cheio de ainda interesse pelo mundo. Então não é dessa forma. O povo de Israel ali foram provados e Deus disse, olha, infelizmente os de 20 anos para cima não vão entrar, dos que saíram do Egito, porque não andaram fielmente nos meus caminhos. E por isso que não vai entrar. E você vê, aí ele disse... senão Caleb e Josué. Foram os únicos que entraram dos 20 anos para cima. E os 600 e poucos mil, fora as mulheres. E mulheres, quantos não era de mulher que tinha, né?
Então ficaram tudo para trás, irmão, ficaram para trás as mulheres de 20 anos para cima, os homens, e com certeza as mulheres eram mais, né? Porque os homens de 600 mil homens eram dos que puxavam a espada de 20 anos para cima, e existiam muito mais mulheres, com certeza. Então ficaram para trás porque andaram infielmente com Deus, foram muito duvidosos, foram muito duros para com Deus, as suas respostas eram duras para com Deus. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, não reclame não. Né? Não fique botando culpa no irmão, na irmã. Às vezes eu desisti dessa igreja por causa daquele irmão, por causa daquela irmã. Eu desisti daquela igreja por causa do pastor que era tão santo, pecou, caiu. Não, você está seguindo o pastor ou está seguindo o pai ou a mãe. Não faça isso. Se você estiver seguindo a Jesus Cristo, como eu falei, estiver firmado na rocha, de maneira nenhuma você perderá seu galardão. Amém? Deus abençoe. Vamos, irmão Nathaniel. Ainda tem versículo bíblico aqui. Levítico capítulo 21, versículo 19, irmão Nathaniel. Amém. Olha, aqui é um versículo diferente. Diz, ninguém com a perna ou braço quebrado. Então lê outro, irmão. Lê outro. Amém. Aqui vai falar, então vamos ler o próximo, que é Romanos 2,7, para a honra e glória do nosso Deus. Então você acompanha a palavra do nosso Deus aqui falando sobre perseverança, a importância de nós sermos perseverantes. Diz, ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Louvado seja Deus. É isso aí, irmão Nathaniel. Muito bem. De maneira nenhuma. Coisas que nós deveremos entender, né? Coisas que nós deveremos desistir, porque a palavra de Deus é bem claro, né, irmão Nathaniel, sobre aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Tudo que Deus falou é para o nosso bem. Tudo que Deus falou é para a nossa para o nosso fortalecimento. Por isso, o que acontece? Que é através da perseverança que nós alcançamos a vida eterna. Glórias a Deus. Então, irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém, com certeza, pastor Medeiro. Vamos aqui para as perguntinhas para a honra e glória do nosso Deus. É a quarta pergunta. Por perseverar o que Josué e Caleb receberam de Deus. Eita, rapaz, é uma coisa boa, né, irmão? Com certeza receberam uma coisa boa, porque por perseverar o que eles receberam de Deus. Porque aqui está falando a respeito de quem perseverar até o fim que recebe, né, a coroa da vida eterna. Vamos lá, Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 34 a 39. E o que é que eles receberam? Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra do Senhor. Amém. Deuteronômio, capítulo 1. Amém, porque aqui só vai, espera só um momento, pronto, em Romanos. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus, aqui honrando sempre ao nosso Pai Celestial. Então você acompanha a palavra do Senhor agora sim. Amém. E Moisés continuou suas palavras, quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Javé fielmente de todo o coração. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim e determinou igualmente: tu não entrarás na terra prometida,
Contudo, teu auxiliar, Josué, filho de Nun, entrará, encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos, que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles é que lá estarão, eu darei a terra a eles para que a dominem. Glória, glória, glórias a Deus. Veja aí, né? Pô, nenhum desses aí que reclamaram contra mim, que murmuraram, que falaram coisas que não devia. Por isso, irmãos, tem que ter cuidado, tá? Tenha cuidado quando você estiver passando por situação difícil. Não reclamar com Deus, porque às vezes a pessoa começa a reclamar, começa a dizer coisa que não deve falar. Então, assim, é algo muito triste, né? Porque até Moisés, sendo um líder ali, um líder que falava com Deus, por não vigiar, acabou perdendo ali o direito de entrar na Terra Prometida. E é tão feliz, né? Todo contente, mas chegou um momento bem pertinho, irmão, de entrar. Estava bem próximo, né? Com certeza já quase as últimas provações ali, e na hora de dar água ao povo ali na rocha, de tanto o povo reclamar com ele, acabou falando coisa que não deveria. Às vezes o pastor também, às vezes acaba de tanto pessoal fazer, deixar ele de careca, né? Tem muitos que ficam até careca, começa bem com a cabeça cheia de cabelo, e às vezes nos fins dos dias está bem careca, né, irmão Nathaniel? Está bem careca, outros com cabelos brancos, né? Feliz aqueles que ficam com cabelo bem branquinho ali, sofrendo ali, mas a palavra é bem clara. O Moisés, servo do Senhor, sofreu muito, e às vezes por de estar o pessoal deixar ele tão irritado, acabou fazendo coisa que não deveria. E às vezes acontece com o pastor também, né? Tem que ter muito cuidado, nós pastores, tem que ter muito cuidado para não perder a oportunidade de reinar com os irmãos, de reinar com aqueles que venceram, né? Porque Deus disse bem claro, certo tu, Moisés, também não vai entrar, só certo Josué e Caleb, porque eles são teus auxiliares. Veja aí, né? Que os auxiliares, quando os auxiliares também são perseverantes, são fiéis, eles podem herdar a vida eterna. Muitas vezes a pessoa pensa, eu estou só auxiliando, eu queria um cargo maior, mas o cargo maior eles ganharam. Depois a responsabilidade foram para eles, e graças a Deus eles foram até o final. Vamos lá, número 14, verso 1 a 10. Amém. É para já, você preste atenção nessa palavra abençoada para você aprender. Então vamos, diz aqui o seguinte, glória, aleluia. Eu vou ler aqui na versão BS, que é Bíblia Sagrada. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vértices, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então, né, Paulo de Moisés ali, mais Arão,
pessoal, vão apedrejar esse povo. Então, começaram a murmurar contra Deus, né? E diz, bora voltar para o Egito. Então, muitas pessoas, às vezes, não dá mais para seguir essa igreja, não. Não dá mais para seguir essa igreja, não. Eu vou ficar mesmo onde eu estou, vou voltar para a minha onde eu estava. E muitas vezes não consegue ficar em canto nenhum. Acaba morrendo no deserto a fé. Porque, irmãos, depois que a gente aceita a verdade, que é iluminado pela palavra de Deus, que provamos dos dons celestial, como fala ali em Hebreus 6, que é impossível a pessoa ser renovado de novo, ser iluminado de novo. Então nós temos que ter muito cuidado de murmurar contra Deus, porque o povo murmurar, isso aqui tudo serve de exemplo para nós, da Igreja de Deus, para não vir cair no mesmo mau exemplo daquele povo. Vamos ver também ainda Josué capítulo 14, versículo 14. Amém, com certeza vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Acompanha, graças a Deus, diz aqui o seguinte, vou ler na versão, na versão King James, diz: por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Pronto, né? Foi perseverante, né? Foi obediente. Que nós também seja também obediente ao nosso Deus, se esforçar para ser obediente. Por aí a coroa da vida, né? Nós vamos receber em nome de Jesus. Irmão Nathaniel, tem mais? Com certeza, pastor Medeiro. Próxima pergunta. Que livramento Daniel obteve por ser perseverante? Que livramento, né? Vamos ver Daniel capítulo 6, 7, o versículo 10 a 12 e o 16. E depois você vai para o 19 ao 23. Amém. No mesmo capítulo. Pronto, então vamos aqui para Então 6, 7. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Diz o seguinte. Amém. Glória a Deus. Vou ler aqui na versão King James. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapa, conselheiros e governadores, estamos concorde em rogar que o rei deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuado a tua pessoa, ó majestade, seja retirado sumariamente à cova dos leões. O 10. Diz aqui o seguinte: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia ajoelhou-se, rogou e deu graça diante de seu Elá, Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões. Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. 16, então vamos aqui. Graças a Deus, diz o seguinte: então o rei deu ordem, eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que é lá o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. 19 a 23. Amém. Então, 19 a 23 diz: logo arraiado o dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofregão
guidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serve diariamente, pôde livrar-o dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. 22. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Elá, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. 23. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou, e em seguida o rei ordenou que tirasse Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Glórias a Deus. Veja, na maior dificuldade, quem não conhece a história de Daniel, né? Se você quiser ler, né, do capítulo 6 todinho, você vai ver a perseverança de Daniel. Por causa da inveja, aqueles prefeitos, governadores, Sedraque, por causa da posição que Daniel alcançou, eles fizeram uma armadilha para ele, né? Fizeram ali um pacto com o rei para fazer ali uma estátua, e durante aqueles dias não poderia adorar outro Deus a não ser a estátua de Dário. Então, o que acontece? Nós vemos ali, meu querido, que Daniel não foi discutir, nem foi xingar o rei, porque sabia que era maldade daqueles homens, por inveja. Não foi culpar o rei em nada. Muitas vezes, as coisas que acontecem no nosso mundo, as pessoas culpam primeiro o rei, o governante. Culpa primeiro as autoridades. Não, é por causa de fulano, é por causa dele que está acontecendo isso. Não. Você vê que era uma lei, né, que eles pegaram ali o rei na lei dos Medo e Persa, não podia ser revogada. Então Daniel conhecia muito bem, por isso, irmãos, tenha cuidado para não reclamar. Você vê que Deus poupou Daniel, livrou por não achar nenhuma culpa nele, por desejar algum mal para o rei ou para com Deus. Foi inocente em tudo. Então, irmãos, Deus, para livrar nós, primeiro nós temos que ser inocente em tudo. Muitas vezes nós pensamos que somos inocentes, às vezes pecamos em alguma coisa, e aí quer que Deus abençoe, quer que Deus livre. Não, tem que ter muito cuidado, irmãos, para não falar mal dos governantes, não falar mal das autoridades, porque é muito difícil, você tem que ter cuidado com se ajuntar com pessoas revoltosas. Às vezes tem pessoas que é revoltada com a vida e a pessoa tem amizade com ele, acaba se contaminando com ele, acaba pecando também. Por isso, sempre as revoltas, ela vem sempre de pessoa revoltada, que está descontente com a vida, descontente com o mundo, descontente com tudo, né? Então acontece que se você tem amizade com esse tipo de pessoas, você também vai ficar uma pessoa doente, revoltada, e acabar pecando contra o teu Deus e perder o mais importante, que é a vida eterna. Daniel foi fiel a Deus e Deus o livrou. Assim Deus também pode nos livrar se nós for fiel também. Amém? Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, mais uma pergunta. Com certeza é a última, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos aqui, próxima perguntinha. O que a igreja nos dias atuais deve fazer para alcançar a vitória? Glória a Deus. O que é que ele deve fazer? Atos 1:14. Amém. É para já. Vamos pegando a palavra do Senhor nosso Deus, corroborando o entendimento em nome de Jesus Cristo. Oh glória, oh aleluia. Então vamos aqui observando, prosseguindo. Diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A pergunta é, o que deve fazer a igreja nos últimos dias? Olha aí, perseveravam na oração, junto com as mulheres, junto com a Maria, mãe de Jesus, mesmo com as dificuldades que tinham passado, mas viram a vitória que Deus deu para Jesus ressuscitando, e eles continuaram ali firmes na oração para vencer as tribulações.
Eles tinham deixado de ser perseguidos? Não, continuava a perseguição de morte contra eles, mas eles continuavam perseverando. Vamos lá, Mateus 6,6. Amém. Então vamos aqui para a palavra do Senhor. Acompanha para você aprender mais e mais. Graças a Deus. Diz aqui o seguinte: tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, eu creio que é orar sem cessar. Amém, com certeza, orai sem cessar. Pois é, bem comprido, né, esse versículo, né? Por Amém. isso que ele diz orar sem cessar. Então, irmãos, aí tá, né, o remédio, né, para a cura, né, do povo é a união, né? Orar sempre unidos, sempre perseverar, para que você venha alcançar a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Paz seja convosco. Amém, Pai seja convosco.